jornalista é também ser criativo na hora de saber como contar, o que contar em relação aos entrevistados e suas histórias. Todas as informações que devem chegar àquele de melhor e maior direito, o outro. Porque importa, porque faz identificar, porque cria laços, porque cria pontes e traz e faz impactos para todo um coletivo. Imagine só então se esse trabalho for feito a partir de um território de uma favela, elevando todos os feitos à enésima potência de especial, de importante. E porque traz impactos não só para o território, mas também para uma cidade, um estado e até mesmo o país. Para a conversa de hoje, a gente foi bater um papo com a comunicadora e jornalista Daiane Mendes. A minha criatividade nasce na favela. Você, quando mora na favela, você é motivado a ser criativo. A desigualdade é uma condição imposta por essa sociedade, né? Que autoriza, que aprova que pessoas tenham onde morar e outras pessoas não tenham. Muitos fatores definem isso, às vezes pela cor da pele, às vezes pela condição social, né, de dinheiro, de acesso a oportunidades. Então, acho que a desigualdade, que está diretamente ligada à vivência na favela, é definitivamente um dos maiores fatores que impedem a criatividade. Algumas pessoas conseguem encontrar outras saídas para poder expressar a sua criatividade e assim conseguir se emancipar daquele lugar e dessa percepção que se constrói historicamente sobre a favela. O Favela em Pauta surge de uma experiência que foi de escrever sobre as Olimpíadas em 2016 para o jornal britânico The Guardian. Então era eu no Complexo do Alemão, Michel Silva na Rocinha, Thaís Cavalcante na Maré, outros dois jornalistas incríveis baseados em favela, que vivemos a experiência de escrever sobre a realidade favelada para um público que sequer tinha ouvido o conceito ou sequer tinha ouvido a palavra favela. Então não bastava a gente dizer que a Kombi ou o mototáxi subia a favela, precisava dizer a necessidade de ter um mototáxi naquele espaço, porque historicamente os governos, né, não autorizam, não legalizam um transporte nesse espaço, não viabilizam um transporte nesse espaço, e existe a necessidade de criatividade, mais uma vez, dessa população para fazer com que a subsistência seja possível. Então, o Favela em Pauta surge um pouco dessa experiência, surge um pouco dessa realidade. A maioria dos jornalistas do Favela em Pauta são jornalistas, são os primeiros das suas famílias. Eu sou a primeira da minha família que teve acesso à universidade. Então, é a partir dessa realidade que a gente constrói o nosso jornalismo. A gente percebe, bom, eu aprendi ao longo da minha carreira como jornalista que escrever é um ato subjetivo, que deixa um pouco de si, um pouco do que você acredita, um pouco do seu repertório quando você escreve. Decidir também é o processo de decisão, de qual reportagem vai ao ar e qual não vai, qual enfoque vai ser, qual não vai. Então, a imparcialidade é também um conceito subjetivo, porque quem decide o que é imparcial também carrega a sua própria subjetividade. Então, o jornalismo que a gente constrói no Favela em Pauta é carregado da subjetividade de quem historicamente foi excluído dos espaços de formação e da opinião pública e que, principalmente, utilizam esse espaço como um espaço do caminho. Ser mulher, vir da favela, estar inserida em tantos contextos, né, que fazem com que quase que se esforçam para que você não se expresse, né? Então é difícil, especialmente no Brasil, especialmente nesse momento político que a gente vive. É difícil ser defensor de direitos humanos, mas o que nos conduz, o que nos comove, o que nos mobiliza é a percepção de que sem isso não há humanidade, sabe? Então, o que é defender direitos? É defender a humanidade. Não negociar a tão baixo preço, passar na rua e não se conformar com essa desigualdade. Eu digo sempre que é uma palavra que todo mundo meio que tem medo, que é a revolução, que é o sentimento revolucionário. O sentimento revolucionário, na minha percepção, é aquele que não se conforma com as desigualdades. Que você, por mais que você não tenha tantos mecanismos assim para transformar aquela situação, você não se conforma. Você passa pela rua e vê uma pessoa em situação de rua e você se sente responsável, você se sente mal. Você passa por algum espaço, né, que expresse isso, você vê uma criança te pedindo para comprar uma bala na rua, você não se conforma. Esse é o sentimento revolucionário, de não se conformar com as desigualdades impostas pelo mundo. Criatividade ou ser criativo
é a revolução. Eu não consegui imaginar o reflexo do meu rosto com a pele enrugada pela velhice. Eu não consegui enxergar. Mas com a morte, quem mora na favela está acostumado, né? A gente compreende a percepção da morte primeiro do que a concepção de futuro. Drogas é um tema central na favela, mas que muitas vezes, nem na própria dimensão da comunicação, a gente conectava. Então, em algum momento, quando a gente criou Movimentos, que era um grupo de jovens de várias favelas do Rio de Janeiro, pensando em política de drogas, a gente faz essa percepção entre a violência, que a gente historicamente comunicou dentro da favela, porque sempre a violência roubando a pauta, né? Como a gente chama no meio jornalístico, roubava a pauta. Essa percepção foi se tornando cada vez mais conectada com essa realidade. A gente começou a perceber que, ora, na favela, a desculpa para a violência é o tráfico de drogas. Só que o tráfico de drogas é uma coisa que acontece em toda a cidade, em todo o Brasil. Existem lugares mais criminalizados e outros menos. Acho que tudo precisa ser pautado, né? Acho que o ponto da pauta é a percepção, é a diversidade. Tudo tem que ser pautado, mas tem que ser pautado a partir de uma perspectiva que empodere, que transforme, e não que aliene, que acalme, sabe? Tem que ser pautado numa perspectiva que transforme, uma perspectiva que mobilize e não que paralise na situação imposta de pobreza ou de, enfim. O que sustenta o jornalismo é a desigualdade. A gente vive, quem se torna jornalista, né, tem aí várias pesquisas que mostram qual é o perfil do jornalismo brasileiro, né, do jornalista na redação. E definitivamente passa longe do perfil, do meu perfil, do seu perfil. Espero que a comunicação daqui a 5 anos cumpra o seu papel, né, de transformar. Cumpra o seu papel de trazer perspectiva, de trazer repertório, de ampliar a análise, de ampliar os recursos, sabe? Mas o que a gente vê é cada vez mais uma comunicação que te enquadra, que te coloca naquele lugar. O que a gente espera, o que eu espero daqui a 5 anos, é que a comunicação e que o Favela em Pauta, e que o Fala Roça, e que o Voz da Comunidade, que o Papo Reto, e que o Marco Zero Conteúdo, que todas as iniciativas de comunicação que existem, não só no Rio de Janeiro, não só no contexto de favela, mas no Brasil inteiro, surgem iniciativas de jornalismos, né? O que eu espero que daqui a 5 anos a gente tenha a percepção do jornalismo como plural. E aí não mais fale jornalismo, mas que se pense e construa jornalismos.